Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é muito interessante. O tema é criptoeconomia e as mudanças do dinheiro. Para conversar sobre esse tema, para entender melhor a respeito dele, eu recebo aqui o economista da Faculdade de Economia e Administração da USP, Universidade de São Paulo, Márcio Nakane. Olá, professor Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo ao Lesp Conecta. Olá, obrigado pelo convite e vamos conversar sobre esse assunto fascinante. Professor Márcio, para quem nunca escutou falar em criptomoedas, nunca escutou falar em Bitcoin e que está nos assistindo agora, explique por gentileza do que se trata isso. Certo. Então, o Bitcoin, né, é um tipo, né, é um exemplo do que é chamado de criptomoeda. Acho que o nome criptomoeda ele já indica bem, né, do que se trata, né? Então, quando a gente fala de cripto, a gente está pensando em criptografia, ou seja, a gente está pensando, né, em protocolos, né, que protegem, né, sigilo de informações e tudo mais. Né? E quando a gente fala de moeda, né, a gente obviamente está pensando em dinheiro. Tá? Então, basicamente, né, o que a gente chama de criptomoeda, né, seria uma forma de dinheiro digital, né, que segue, então, né, certos protocolos, né, de proteção e sigilo de informações. Né, como é que tudo isso começou? Né? Então, o dinheiro, né, tipicamente, né, a forma como a gente usa, né, mais tradicionalmente, né, que é aquilo que a gente carrega, papel moeda, né, e as moedinhas que nós carregamos, né, no bolso, ou mesmo, né, os depósitos, né, na nossa conta corrente, né, nos bancos, isso forma, né, a nossa definição tradicional do que é o dinheiro. Né? E o dinheiro tem diferentes funções em uma economia. Né? A gente diz, né, que são três funções, né, que são as mais importantes. Né? A primeira que a gente chama de unidade de conta, né, que é o fato, então, de que as coisas que nós compramos, né, têm preços, né, e tipicamente, né, o preço é em alguma unidade monetária. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, é o real. Né? Atualmente, né, a gente teve outras, né, unidades monetárias no passado, né, cruzeiro e assim por diante. Em outros países, a gente tem outras unidades monetárias, né, tipo dólar, né, nos Estados Unidos, né, euro nos países da Europa e assim por diante. Né? Então, essa é a primeira função de uma moeda, né, que a gente chama de unidade, né, de conta. Né? Ou seja, é a unidade, né, na qual, né, os vários preços, né, dos bens e serviços de uma economia elas são denominados, elas são cotados. A segunda, né, função importante, né, do dinheiro é o que a gente chama de meio de troca, né, ou meio de pagamento. Né? Ou seja, é a ideia de que quando a gente vai comprar, né, alguma coisa ou quando a gente vai vender alguma coisa, a gente recebe, né, em troca ou a gente dá em troca dinheiro. Né? Então, se a gente não tivesse o dinheiro como sendo um meio de troca, né, o que nós teríamos é o que a gente chama de uma economia de escambo. Né? Então, a gente teria, sei lá, um vendedor de laranja, por exemplo, né? Ele, né, para vender suas laranjas, né, ele trocaria, sei lá, por alguém que produz roupas, por exemplo. Né? Então, ele trocaria diretamente o bem que ele produz, né, que é laranja, com o bem, né, que ele quer adquirir, né, quer comprar, que seriam roupas, por exemplo. Né? Então, Como era isso é uma antigamente, economia. né? Como era bem Então, como antigamente, né, professor? isso, quer dizer, lá na origem, né, quando a gente estuda, né, a origem do dinheiro, é dessa forma que a gente aprende, né, que é na economia de escambo, né, e mesmo assim, algumas sociedades primitivas, né, é dessa forma, que as sociedades que não conhecem, né, não têm o uso do dinheiro, é dessa forma que funciona, né.
Mas, né, nas sociedades modernas, a gente não faz mais dessa forma, né? O que a gente faz é utilizar um intermediário de troca, né, que a gente chama, que é o dinheiro, né? Então, ao invés do produtor de laranja procurar um alfaiate, né, e trocar laranja por roupas, não, né? Ele pega a sua laranja, vende para alguém que quer comprar laranjas, recebe em troca dinheiro, né? E aí vai comprar com esse dinheiro, vai comprar a roupa que ele quer. Né? Então, essa é uma função muito importante do dinheiro, né? Que é o que a gente chama de meio de troca. E a terceira função é o que você mencionou, né? O que a gente chama de reserva de valor. Né? Ou seja, a ideia, né, de que quando a gente quer, a gente fala assim, transferir valor ao longo do tempo. Né? Então, se eu tenho algum bem, né, comigo, eu quero utilizar esse bem, né, para alguma necessidade futura, né, eu posso, então, sei lá, laranja, por exemplo. Digamos que eu sou um vendedor de laranja e eu não consegui de novo vender minha laranja hoje, né? Então eu deixo minha laranja para amanhã, né? E amanhã eu vou tentar vender novamente. Então, a laranja, né, é uma forma de transferir valor, né, do presente para o futuro. Tá? Obviamente não é uma boa forma, né, porque laranja é um bem perecível, né? Então, se eu não conseguir vender amanhã, né, quer dizer, isso não vai durar para sempre, né? Em alguma hora a minha laranja vai apodrecer, né? E eu não vou conseguir utilizá-la para nada. Né? Então, assim, então tem alguns ativos, né, que a gente chama, né, que exercem melhor essa função, né, de transferir valor, né, do presente para o futuro, né, do que outros, né, e os ativos financeiros, né, são muito bons nesse sentido, né? Então é por isso, por exemplo, né, que a gente, né, todo dinheiro que a gente consegue guardar, né, a gente aplica, né, num fundo de investimento, qualquer outra opção, né, para retirar, né, mais tarde, né, mais à frente, recebendo com isso algum rendimento. Né? Então, instrumentos financeiros, né, produtos financeiros são tipicamente, né, cumpre bem essa função de reserva de valor. Tá? Mas o dinheiro também, né? O dinheiro também ele pode ser utilizado com esse propósito, né? Então eu posso pegar, sei lá, meus R$ 100, né, que eu não gastei hoje, né, e aí, né, usá-los, né, amanhã, usá-los, né, no mês que vem para comprar o que eu quiser, né? É, o dinheiro ele vai ser uma boa reserva de valor, né, desde que eu não tenha inflação. Né? Quer dizer, inflação é quando o preço, né, dos produtos, né, começa a aumentar, né, de um período para o outro. Né? Então, se tem inflação, né, isso quer dizer que com aqueles R$ 100 que eu levei, né, para o mês que vem, que eu guardei para o mês que vem, né, com inflação, né, eu vou conseguir comprar menos, né, produtos do que eu compraria hoje. Né? Então, assim, o dinheiro, né, ele pode funcionar como uma reserva de valor, né, mas ele tem essa desvantagem, digamos, né, quer dizer, se eu tiver uma economia com inflação alta, né, ele vai ser vai cumprir muito mal essa função. Tá? Então é isso que a gente entende, né, por dinheiro. Então assim, qualquer ativo, né, que cumpre bem essas três funções, a gente chama de dinheiro. Então, é claro que atualmente, né, o que a gente costuma identificar com dinheiro é o que eu falei, né, são as notas, as moedinhas que a gente carrega no bolso, é a conta corrente que a gente tem no banco, mas nem sempre foi assim, né? Quer dizer, então isso foi um processo histórico, né? Então historicamente a gente convergiu, né, para esse sistema, né, de utilizar essa forma de dinheiro, né? Mas nem sempre foi assim, né? Quer dizer, então lá no passado as pessoas usavam bens, né? Então usavam, sei lá, desde conchas, que a gente encontra na praia, né? Até cereais, né? Ou então animais, né? Vacas, por exemplo, já foram usadas, né? Com esse propósito, né? Aí com o passar Professor do tempo a gente, Márcio, pois não, desculpe interrompê-lo, mas é só para entender o seguinte, porque o senhor está fazendo toda uma conjuntura aí, e o senhor citou até agora animais, que em determinado momento, até os animais serviram ali como moeda, né, de troca, né? E aí, de repente, a gente chega na criptomoeda, que, como o senhor já falou, é uma criptografia, né, de uma moeda ali. Como é que se mudou tanto? Como é que a gente agora pode enxergar
num código, né, numa criptografia, um dinheiro, um valor? Então, porque a tendência, né, nessa evolução histórica, né, que eu mencionei, o que a gente tem observado, assim, desde que a gente começou, então, a utilizar, né, as versões modernas de dinheiro, a tendência, né, tem sido as pessoas utilizarem cada vez menos, né, o que a gente entende por dinheiro, né, ou seja, cada vez menos, né, moeda, cada vez menos notas, e fazer essa substituição, né, de moedas e notas por o que a gente chama de meios únicos. Tá? Então, né, no começo a gente usava, por exemplo, cartão, né, cartão de crédito, cartão de débito, né, para fazer os nossos pagamentos. Né? Hoje em dia a gente usa, né, várias outras formas digitais, né? Pix, né, por exemplo, é o que mais, né, é a versão mais moderna. Então, assim, historicamente, né, a gente começou a passar por um processo em que a gente começa a substituir o de nosso dinheiro tradicional por outras formas de pagamentos, principalmente. E aí, nesse processo de substituição, os meios, né, digitais, né, os meios de pagamento digitais que começaram a predominar. Daí, então, surgiu a ideia, né, de utilizar uma moeda, né, que a gente chama de um dinheiro digital. Quando que isso surgiu exatamente? Né? Então, assim, a discussão meio que acadêmica sobre isso, ou a discussão mais técnica sobre isso, né, a gente tem desde a década de 80, desde a década de 90, mas existiam algumas questões técnicas, questões de tecnologia, né, para fazer, né, um dinheiro digital funcionar direitinho. E aí foi então, né, que em 2008 houve então o primeiro modelo, né, que deu origem ao Bitcoin, né, que foi lançado então em 2009, como sendo então a primeira, né, criptomoeda, né, criptodinheiro, que oferecia então toda essa segurança, né? Na verdade, assim, todo o ponto da criação, né, do Bitcoin foi de fato, né, uma questão tecnológica, né, ligada com a segurança, né, das transações, né? Então foi em 2009 que a gente teve, né, o primeiro modelo, né, de moeda digital, né, sendo criado. E 2009 também não é assim, não foi à toa, digamos, né, que teve esse processo histórico que eu mencionei, mas lembra também, né, que 2008, né, 2007, 2008 foi o período, né, quando a gente teve a grande crise financeira, né, internacional, né, a falência do Lehman Brothers, né, nos Estados Unidos, e naquele período havia essa desconfiança grande, né, com relação a bancos, né, muita gente não confiando mais, né, nos bancos, né, depois da crise financeira. Nessa comunidade mais tecnológica, né, sempre teve, né, na verdade, uma grande desconfiança, né, com relação a governos, com relação a bancos, com relação a grandes corporações, né? E, por exemplo, teve todo esse movimento de software livre, né, que nessas comunidades mais tecnológicas eram coisas muito importantes, né? Então, ou seja, ter versões de softwares, né, que fossem de livre acesso, né, não só para as pessoas, mas para os desenvolvedores. Então, é um pouco nesse ambiente, né, de grande importância, né, para questões de software livre, de um lado, e uma grande desconfiança com relação ao governo, com relação a grandes bancos, a grandes corporações. É um pouco nesse ambiente, né, que surge, então, o Bitcoin, né, que surge né, o criptodinheiro, né, a criptomoeda. Tanto que assim, os primeiros que receberam, as primeiras pessoas que receberam Bitcoin eram exatamente ativistas, né, ativistas cibernéticos, né, que foram pessoas muito importantes, né, na questão, né, de desenvolvimento de software livre e tudo mais. Então foi um pouco com esse projeto, assim, com essa proposta, né, de ser um dinheiro, né, ser uma moeda
mas que não tivesse, né, controle, né, de governos, ou seja, que não tivesse o controle de bancos centrais, né, que, né, na moeda normal, né, o responsável, né, pela quantidade de moeda em circulação, também que não tivesse o controle, né, do sistema bancário, né, porque, de novo, né, tipicamente, né, quando a gente vai fazer essas transações de pagamento que eu mencionei, né, então, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, atualmente, né, a gente tem essas formas, né, de fazer transferências, né, de dinheiro, né, de uma pessoa para outra, mas sempre, né, com a intermediação, né, de bancos, né, no meio. Né? Então, a Professor proposta... Márcio, Pois não. eu quero até pegar o gancho nisso que o senhor está falando, porque o senhor falou que no começo, quem recebeu ali os primeiros bitcoins foram até ativistas, né? Então nós estamos falando ali 2009, 2010, só que hoje, em 2021, o Bitcoin se tornou algo, antes ele valia centavos de dólar. Hoje, nesse ano de 2021, acho que ele já chegou a valer aí 60 mil dólares ou mais aí no topo, né? Como é que essa criptomoeda, que começou ali entre ativistas, que começou de repente tentando deixar de lado as instituições financeiras para ser algo de troca entre as pessoas, como é que uma criptomoeda passou a ter um valor tão grande, passou a equivaler a 60 mil dólares? Certo. Então, vamos entender primeiro, né, por que, né, por que o Bitcoin, né, é uma moeda. Né? Na verdade, tem acho que uma grande discussão até sobre isso. Né? Eu, por exemplo, não acho que ela seja. Né? Por que não? Né? Por conta daquelas funções da moeda que eu tinha mencionado. Né? Então, para um ativo, né, ou para alguma coisa ser considerado como um dinheiro, né, considerado como dinheiro, ela tem que cumprir, né, aquelas três funções, né, e né, na maneira como eu vejo, né, o Bitcoin ele não Bitcoin e nenhuma criptomoeda ela atende, né, a aquelas três funções, né. E o ponto, né, que você está mencionando está ligado com uma daquelas funções, né, que é a função de reserva de valor. Então, assim, por que ela atinge, né, essa cotação tão alta? Porque as pessoas, né, começaram a enxergar, né, o Bitcoin, começaram a enxergar as criptomoedas como uma alternativa, né, de investimento, né, de aplicação financeira, e começaram a aplicar, né, nesse ativo, né? E aí é muito demanda e oferta, né? Como se fosse um outro ativo financeiro. É, e aí então ela atinge esses valores, né, muito elevados, né, por conta desses mecanismos de mercado. Né? Acho que tem muita gente, né, muitos economistas dizendo que na verdade são bolhas, né, bolhas especulativas, porque o ponto aqui é o seguinte, né, o ponto é que quando a gente vai fazer uma aplicação financeira, né, quando a gente vai, por exemplo, comprar ação de uma empresa, né, o preço da ação ela reflete basicamente dois movimentos. Primeiro, uma avaliação das pessoas sobre o valor da empresa. Né? Então, eu, por exemplo, sei lá, estou disposto a pagar tanto por uma ação da Petrobras, né, porque eu tenho uma avaliação a respeito das atividades da Petrobras, né, ou seja, o que a Petrobras vai gerar, né, de resultados, né, nas suas operações para o futuro. Né? Então, essa é a primeira pedacinho, digamos, né, do preço de uma ação que eu levo em consideração, né, quando eu vou comprar ou não, né, uma ação, qualquer que ela seja. Né? Então, é uma avaliação sobre a empresa, né, é, né, da qual eu estou comprando. Né? Isso a gente chama de valor fundamental, né, de um ativo ou de uma ação. Mas tem um segundo componente, né, que é esse componente especulativo. Né? Ou seja, eu estou comprando, eu estou disposto a comprar uma ação hoje
porque eu imagino, né, que no futuro eu vou conseguir revender essa ação a um preço maior, né? Então, esse é o segundo componente, né, que faz com que as pessoas estejam dispostas a pagar, né, X reais por uma ação hoje, tá? Porque elas têm a expectativa de que quando elas forem vender essa ação, né, no futuro, ela vai estar valendo mais do que o que ela pagou, né, pela ação. Então, se a gente se a gente pensa dessa forma para o Bitcoin, né, o Bitcoin só tem o segundo componente, né? O Bitcoin não tem o primeiro componente, ou seja, o Bitcoin, né, não tem nada, não é um ativo, né, que tenha esse valor fundamental, né? Porque não tem nada, né, atrás, né, digamos, do Bitcoin, né, para que a gente possa entender qual que é o valor, né, intrínseco, né, do Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin não tem, né, o primeiro pedaço. O único pedaço que ele tem é o componente especulativo. Tá? Então, o único motivo pela qual, né, eu estou disposto a comprar Bitcoin, pagar 60 mil dólares, né, por um Bitcoin, é porque eu imagino, né, que à frente, né, eu vou conseguir revender esse ativo, né, vou conseguir me desfazer dele por um preço maior. Tá? Então, assim, então só tem um componente especulativo, é por isso, né, que os economistas chamam esses grandes movimentos, né, ligados com, não só com Bitcoin, né, mas com criptomoedas de uma forma geral, de bolhas, né, bolhas especulativas. Né? O que a gente chama então de bolha é um movimento muito forte, né, do preço, né, que não tem contrapartida no fundamento, né? Ou seja, não tem nada que justifique, né? Não tem nenhum fundamento que justifique esses movimentos, né, de preços dessas criptomoedas. O professor Mas, Márcio, eu pois quero não. pegar um outro gancho nisso daí que o senhor está falando. Então, quando o senhor diz que não tem nada por trás, que é um movimento especulatório, e aí, ao mesmo tempo, hoje em dia a gente vê algumas grandes empresas espalhadas pelo mundo investindo em Bitcoin. Quer dizer que essas empresas elas também estão trabalhando nesse mercado de especulação, elas estão tentando ganhar dinheiro simplesmente comprando e revendendo um ativo, mesmo que não tenha nada a ver com o negócio delas? Então, então vamos lá. Bom, primeiro, né? Então, o que tem acontecido, né, com Bitcoin, né, e as outras criptomoedas é uma volatilidade muito grande, né? Então, assim, tão rapidamente quanto ela vai para 60 mil, ela volta, né, para 40 mil, para 32 mil, e não sei, né, a gente não sabe exatamente quais esses limites, né? Então, a gente diz, né, que né, Bitcoin, né, tem essa volatilidade, né, muito grande, né? E volatilidade muito grande quer dizer, né, risco, né, muito elevado, né? Mas também, né, quer dizer oportunidades, né, de ganhos para os especuladores, né? Então, para aqueles que querem né, ter ganhos, né, muito significativos, né, especulando, né, com esses ativos, né, você tem esse ativo que tem essa volatilidade muito grande, né? É, é um prato cheio, né, para esses operadores. Mas também, assim, pelo fato da volatilidade ser muito grande, é que ela não é uma boa reserva de valor, né? Porque o próprio nome já diz, né? Eu quero reservar o meu valor, né? Ou seja, eu quero fazer com que aquele ativo, né, que eu estou retendo hoje, né, que ele consiga preservar o seu valor, né, quando eu for resgatá-lo no futuro. Então, só voltando, né, porque eu tinha falado anteriormente, né? Então é por isso que eu acho, né, que Bitcoin não é uma boa reserva de valor, né? Simplesmente por conta dessa volatilidade muito, né, exageradamente elevada, né, que ela tem. Mas então, o que as empresas estão fazendo? As empresas fazem diferente. A gente pode pensar em dois movimentos diferentes, né, para as empresas. A primeira, né, mais relacionada com o que eu estou mencionando aqui, é uma estratégia de diversificação, né? Então, de novo, né, quer dizer, eu tenho né, uma empresa que não tem atividades financeiras, né, como seu negócio principal, tá? Né, mas ela tem atividades financeiras, né? Ela tem recursos, né, que ela pode aplicar, né, no mercado financeiro e tudo mais, né? E ela gostaria, né, de ter esses recursos
diversificadas, por exemplo, né? Então é possível, né? É possível como eu acho que grande parte dos pequenos investidores faz, né, com Bitcoin, né, com criptomoeda, né? Então você tem lá né, tua carteira, né, de investimentos e você tenta diversificar, né? Tenta diversificar exatamente, né, para se proteger do risco, né? Então você vai colocar uma parte, sei lá, em renda fixa, uma parte em ações, uma parte em moeda, uma parte em ativos físicos, né, imóveis, coisas desse tipo, e talvez uma parte, né, em criptomoeda. Tá? Então essa eu acho que é uma primeira forma de tentar entender o que as empresas fazem. Né? Quer dizer, assim como eu, né, assim como qualquer outro investidor, elas usam, né, Bitcoin, né, para tentar diversificar, né, as suas aplicações. Acho que essa é uma primeira forma. Tem um outro movimento que a gente também observa, e acho que talvez aumentando, né, a intensidade, algumas empresas aceitando bitcoins como pagamento, né, pelos seus produtos. Tá? Aí é uma outra utilização muito diferente, né, da Bitcoin, e aí está ligado com a segunda função do dinheiro que eu mencionei, né, que é meio de troca, né, ou meio de pagamento. Ou seja, utilizar Bitcoin, né, para de fato vender, né, ou receber, né, por algo que você comprou ou vendeu. Então, é uma utilização diferente, né, e o que a gente tem visto algumas empresas fazendo esse movimento, ou seja, eu aceito, né, Bitcoin como parte do pagamento. Mas aí a pergunta é assim, mas como, né? Assim, se o Bitcoin é tão volátil, né, tem toda essa volatilidade, né, como é que uma empresa pode aceitar, né? Pode ser que ela venda por um, quer dizer, venda seu produto, né? E no final, né? No dia seguinte, né? O que ela recebeu, né? Vale metade ou vale um décimo, né? Daquilo pela qual ela recebeu. Então, como é que funciona isso exatamente, né? A maneira como as empresas têm feito, na verdade, assim, é meio que se livrar desse risco, né? E ficar mais por exemplo, na verdade, acho que vou dar um exemplo mais fácil, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, empresas ligadas com o comércio exterior, tá? Então, né, sei lá, sou um fabricante, né, de algum bem aqui no Brasil, tá? E meu cliente está lá fora, né? Meu cliente está em outro país. E aí eu digo, você pode me pagar em Bitcoin. Tá? No fundo, né, a maneira de fazer isso é assim, a empresa ela não vai se expor a essa volatilidade, né, do Bitcoin. Tá? O que ela vai fazer é simplesmente olhar para, digamos, para o câmbio, né, que existiria entre a moeda estrangeira e o real. Então, digamos assim, né, então, sei lá, a moeda estrangeira e o real tem uma certa taxa de câmbio. A moeda estrangeira com o Bitcoin está sujeita a essa volatilidade muito forte, mas o real, né, com o Bitcoin também vai estar sujeito a essa volatilidade muito grande, né? Então é como se, né, na prática, essa transação, né, ela se desse de fato, né, entre a moeda estrangeira e o real, tá? E não entre bitcoins, né, que tem essa valorização muito extrema, né? Mas de novo, assim, Entendi. Professor, pois não. o papo tá bom, mas a gente acabou conversando aqui, o tempo já está praticamente esgotado. Então, Nossa, assim, com certeza nós vamos conversar outras vezes, porque o assunto realmente é um assunto fascinante que dá vontade de a gente entender mais sobre ele, sobre os avanços dessa criptoeconomia. Professor Márcio Nakani, professor economista, né, da Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA. Né? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Lesp Conecta. obrigado pela oportunidade. De fato, né, eu nem percebi que a gente tinha conversado tanto tempo, mas eu estou aqui à disposição para, né, para futuras conversas. Muito obrigado pelo convite e oportunidade. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta.
Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.